Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda à leitura comentada do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Hoje é a nossa leitura comentada de número 19. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. E hoje a gente vai continuar a leitura, mas de uma forma diferente, em que você vai poder me ver, inclusive, fazendo as anotações direto no papel. Isso vai facilitar e também você vai poder, inclusive, acompanhar a leitura comigo hoje, aqui direto da tela do computador. Aqui, no caso, a leitura do livro digital. E hoje, na nossa leitura comentada, nós vamos continuar lendo o nosso capítulo de número 1, que fala sobre a humanidade e a escrita, na seção As Línguas de Sinais e a Escrita. Eu sou o Madison Barreto, eu sou você viu meu sinal direitinho? Sou cofundador da Universidade da Libras, cujo sinal é esse daqui. Sou casado com a Raquel. Ela é surda, poesia em pessoa e também escritora. Ela é coautora, inclusive, do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E semana passada, quando a gente fez a leitura comentada, muita gente mandou mensagem para a gente perguntando mais detalhes sobre a história do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, como que isso surgiu na nossa vida, que eu compartilhei um pouco sobre isso na nossa última leitura comentada. Então, se você perdeu, vai lá, nosso canal está disponível ainda a gravação da leitura comentada, vai lá e aproveita. E hoje a gente vai dar continuidade aqui nessa leitura e eu vou revelar alguns outros aspectos, vou mostrar para vocês na prática hoje que a gente tem uma outra forma de você poder acompanhar a minha escrita aqui no papel. E se é a primeira vez que você está participando da nossa live de leitura comentada, seja muito bem-vindo. E como que funciona? Eu vou lendo o livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, eu vou mostrando ele na prática, você vai ver, inclusive, que ele mostra como você ler e escrever a Libras. Ele é o caminho mais simples, prático e rápido para você se aprofundar na Libras de uma forma que você nunca viu. E você vai descobrir também como memorizar os sinais com facilidade, como se aprofundar, como se desenvolver cada vez mais na Libras. E mais do que isso, como literalmente imprimir os sinais da Libras no seu cérebro para você sempre se lembrar deles com muita facilidade. Então, sem mais delongas, se é a sua primeira vez aqui, diga aqui embaixo, novato, se você já está aqui, já participou de alguma outra live de leitura comentada, deixa aqui seu nome e também diga que você é veterano. Então, vamos para a nossa leitura hoje aqui, você vai poder me acompanhar aqui pela tela. Isso, a humanidade escrita. A gente está ali nessa parte aqui, ó. A gente leu isso aqui, essa sessão aqui em específico da última vez. E hoje a gente vai continuar lendo aqui. Você vai lendo aí, eu vou lendo aqui. Então, bora lá. É essa parte do que a gente está lendo. Ó. É fato que o segundo Congresso Internacional de Milão, ocorrido em 1880, rompeu com o desenvolvimento de pesquisas das áreas de surdez, línguas de sinais e afins. A história que conhecemos hoje poderia ser muito diferente. Vamos ler uma nota de rodapé que tem aqui embaixo. Obrigado. Você. Tá? Lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Essa parte aqui embaixo que a gente vai ler, tá? E aí, em seguida, eu vou trazer um comentário nessa parte toda aqui que a gente vai ler. Vamos lá. O que foi o Congresso de Milão, esse segundo congresso, né? Com o objetivo de debater tópicos relacionados à educação de surdos, este segundo congresso foi realizado em 1880, em Milão, na Itália. O sinal de Itália é assim ou assim, esse é o sinal oficial do país. E o sinal de Milão é assim. De novo. O foco do debate foram as discussões do oralismo, filosofia educacional, que enfatiza o uso da fala em detrimento da língua de sinais. Arbitrariamente, apenas um surdo estava presente, segundo Kuchenbecker, 2006. Na votação final, o uso da língua de sinais foi oficialmente proibido e estigmatizado, alegando-se que destruía a capacidade da fala dos surdos, argumentando que os surdos são preguiçosos para falar. Tem gente que acha isso até hoje.
preferindo usar a língua de sinais. A partir de então, as línguas de sinais foram perseguidas nas instituições que trabalhavam com surdos. Muito louco isso. Contudo, tais línguas não morreram, pois, às escondidas, as crianças continuavam a usá-las. Que bom que elas fizeram isso e a língua de sinais chegou até a gente, né? Tais fatos trouxeram grandes implicações até os dias atuais na educação e no dia a dia dos sujeitos surdos em todo o mundo. Então, vamos lá que você já vai ver aqui na prática. Antes de comentar, eu vou escrever esses sinais aqui que você viu eu fazendo para que você possa acompanhar aí, ó. Então, vamos lá. O primeiro sinal foi o sinal de Itália. Você escreve esse círculo aqui, que representa a cabeça, e você escreve esse traço que representa a boca. E então, vamos escrever aqui a configuração de mão, que é essa configuração de mão aqui, fazendo assim. Você faz um quadrado, representa ela assim, né? Você vai marcar ela aqui, vai preencher a metade aqui de preto, porque aqui eu estou vendo a palma da minha mão, branco, e aqui o dorso da mão, preto. Então, assim, e aqui eu vou colocar esse dedo, que é o dedo indicador, o dedo mínimo. Perceba que ele está do lado da parte do dorso da mão. Então, eu vou escrever ele aqui. Feito. Então, o que está escrito é isso aqui, ó. Certo? Só que o que nós queremos é um movimento para lá e para cá. Então, eu vou colocar esses 3 traços, um para cá, outro para cá. Você tem que preencher a setinha assim com a ponta preta. Se você fizer assim com a ponta branca, quer dizer que é o movimento da mão direita. Obviamente, não teria nem como fazer, né? Porque o dedo está aqui, então essa aqui já é a mão esquerda, mas essa aqui é a convenção da escrita de sinais. Então, assim, o sinal de Itália. E o outro sinal de Itália feito assim, ele é um pouco diferente, porque ele você vai utilizar uma outra configuração de mão. Percebe que esse formato aqui é um formato também quadrado, então você vai escrever ele com esse formato quadrado, ok? E então você tem duas configurações de mão. A primeira é o polegar. Então eu vou colocar aqui o polegar. Só que percebe que o polegar, nesse caso, ele está saindo da base e não do meio. Mas o polegar ele foi convencionado ser escrito aqui, para a maioria das configurações de mão, como no caso essa daqui. Só que percebe que nessa daqui, ele está apontando para o meio da mão. Então, por isso que ele se escreve nessa configuração de mão aí, assim. Tá vendo? Assim. Mas nesse caso aqui, ele vai sair aqui do meio da mão. Então, ele está assim. Só que tem essa outra configuração de mão aqui. Esse outro dedo aqui quer dizer, esse dedo é o dedo indicador, ele é localizado aqui, ali seria mais ou menos assim, né? Mas eu quero ele curvo, então eu vou colocar ele curvo aqui. Percebeu como é simples? E aqui é as costas da mão. A palma é branca, as costas é preta, e como eu estou vendo as costas da minha mão, sempre é do ponto de vista do próprio sinalizador, eu vou escrever aqui na cor preta. Vou vir aqui e vou marcar aqui assim, ó. Se você tiver no computador, você vai ver que ele é bem preenchido. Eu vou ver aqui em qual página que está essa configuração de mão para você ver como que seria ela no computador. Se você ainda não sabia, aqui no final do livro tem todas as configurações de mão da Libras, as 111 configurações de mão que eu e a Raquel catalogamos. Até então, essa é a maior coletânea de configurações de mão da Libras já publicada. Ah, grupo 9. As configurações de mão elas estão organizadas em grupos, de acordo com o tipo de dedo que é utilizado para fazer ela. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Página 96. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Deixa eu ver. 96, a configuração de mão 96.
Duração de 1,95. Vamos lá nessa página aqui, para você poder acompanhar aí. Vamos lá. Essa configuração de mão que está aqui embaixo, vendo? Indicado o número dela aqui, 96, é essa configuração de mão aí, tá vendo? Exatamente da forma como eu expliquei aqui. Sempre o dedo aqui no meio, tá vendo? E é isso. Está aqui na página 55. Vamos voltar aqui para o papel. Ok, então escrevemos a configuração de mão. Percebe que ela está, inclusive, inclinada. Só que a gente quer fazer esse movimento. Para cá, para cá, para cá. É tipo um Z, só que é rápido. Percebe? É um Z. Que dá o formato do mapa da Itália. Então, para onde a gente vai primeiro? Eu vim aqui para o meu lado esquerdo. Então, o movimento ele começa para cá. Só que aí eu fui para o lado direito. Ele vai para lá, para a direita também. E aí eu vim de novo aqui para baixo. Eu desço para cá. E aqui eu vou colocar a minha ponta de seta. E aqui está prontinho já o sinal de Itália. Vou colocar uma pausa aqui para poder separar as duas coisas. Lembrando que essa setinha que eu tinha colocado aqui era só demonstrando a diferença entre você escrever os movimentos feitos com a mão direita ou com a mão esquerda. Lembrando que essa ponta preta aqui indica o movimento da mão direita. Por que isso é tão importante? Porque em alguns tipos de sinais, como nesse caso aqui, por exemplo, você vai precisar de diferenciar qual mão é que está fazendo o movimento, entende? E aí é necessário você fazer essa diferenciação de qual que é a mão que está fazendo o movimento. Mas a gente fez também o sinal de Milão, na Itália. Então, vamos escrever ele aqui. Eu escrevo também esse círculo que vai representar a face, e então eu escrevo um grafema aqui, um semicírculo. Esse semicírculo representa que o sinal está sendo feito aqui na testa, e então eu vou indicar aqui a configuração de mão que está sendo usada. Tem duas formas de eu fazer isso. A primeira seria eu escrever exatamente aqui acima, tá vendo? Eu escrevi claro aqui, mas seria assim. Só que, no geral, isso fica confuso de você ler. Então, nesse caso, inclusive, aqui não é cortado assim. Mas, na maioria das vezes, escrever direto com a mão em cima do rosto fica confuso. Então, o que a gente faz? A gente vem e escreve a mão aqui na lateral do rosto. Só que aí o dedo ele vai ficar apontando exatamente para essa parte aqui, para que você consiga perceber esta nuance de que essa mão está tocando nessa parte aqui, ou está na frente do rosto. Pode indicar isso também. Se escrever só assim, quer dizer que a mão está assim. E eu estou enfatizando essa parte do dedo, né? Mas ela tem contato. Aliás, eu tinha falado que não tinha risco? Tinha sim. A mão está de lado, né? De lado. Então, aqui eu vou colocar um asterisco aqui, outro aqui e outro aqui, para poder indicar que tem esses três contatos. Madison, como que eu vou saber que se o sinal começa da direita ou da esquerda? Sim, você vai colocar uma seta de movimento. Você pode colocar a seta de movimento aqui na mão, ou você pode colocar a seta de movimento aqui em cima. Então, isso aqui, tá? Pode colocar em qualquer um dos dois lugares. Qual que vai ser mais fácil de ler? Para esse sinal aqui, eu sinto que aqui em cima vai ficar mais fácil de ler. Por quê? Porque a gente lê em coluna, uma coluna. O corpo humano ele é uma coluna, percebe? Cabeça, sobrancelhas, os olhos, o nariz. Então, as coisas estão empilhadas. Por isso que esse tipo de sinais se escreve na vertical. Então, escrever aqui em cima vai facilitar a nossa leitura. E sempre a gente prefere escrever de forma que vai facilitar a leitura. Então, agora você acabou de imprimir aí na sua mente esses três sinais, o sinal de Itália sim, o sinal de Itália sim, que é o sinal oficial usado lá na Itália, e este sinal aqui, que é o sinal da cidade de Milão, na Itália. Percebe que quando a gente escreve em libras, a gente está escrevendo em libras. Não é português. Tem muita gente por aí que sai dizendo
que Libras se escreve com letras maiúsculas, os sinais da Libras se escrevem com letra maiúscula. Aí a pessoa vai lá e escrever aqui em cima, tá? A pessoa vai lá e escreve assim, e acha que essa escrita aqui é escrita da Libras, mas não é. Isso aqui é escrita do português. Libras se escreve em Libras. Português se escreve em português. Inglês se escreve em inglês. E assim por diante. Então, a melhor forma de você realmente gravar os sinais da Libras, talhar eles na sua mente, é quando você faz a sua anotação da Libras direto em Libras. E aí, tem um detalhe sobre o que a gente deu aqui, que é o seguinte: esse congresso que aconteceu lá em Milão, na Itália, foi o segundo congresso internacional. Esses congressos internacionais de educação de surdos, eles continuam existindo até os dias de hoje. Sim, eles existem ainda, continuam existindo. Inclusive, você pode participar deles, ver qual que é o próximo país que vai ter e vai lá e participa, tá? E aí tem um detalhe sobre esse aspecto, que é o que nós lemos aqui embaixo. Embora fosse um congresso de educação de surdos, só tinha um surdo participando desse evento. E aí tem um detalhe que, até então, na cultura surda, o que acontecia era as línguas de sinais eram extremamente valorizadas em todo o mundo, estavam crescendo, estavam se expandindo cada vez mais. Para você ter uma noção, em 1854 mudou-se para o Brasil o Ernesto Rouet, que foi o primeiro educador surdo a trabalhar com surdos aqui no Brasil. Ele era francês, surdo, mudou-se para cá com a esposa dele, também surda, e em 1857, no dia 26 de setembro, ele fundou, por decreto imperial, o Instituto Nacional de Surdos Mudos, que depois passou a ser chamado de Instituto Nacional de Educação de Surdos. É o INES, cujo sinal é este. Então, vamos fazer aqui também este sinal escrito. Isso aqui para ficar mais prático para você acompanhar. E para você escrever o sinal do INES, você vai escrever essa mesma configuração de mão, a base é quadrada, depois essas dois dedos aqui. Aí você vai perceber que o dedo mínimo ele está aqui na base do dorso, o dedo indicador também está na base do dorso. Então, o dedo que vai ter privilégio aqui na escrita, para estar na base do dorso, vai ser o dedo indicador, porque ele é maior e ele está mais perto do nosso corpo. Ele é maior, ele vai ficar aqui maior. E o dedo mínimo, que está aqui, embora ele esteja aqui no dorso também, obviamente, se você colocar um na frente do outro, aí você não vai conseguir perceber. Então, a gente vai escrever ele aqui de forma oposta, só que observa que ele é menor, tá? E aí, aqui eu estou escrevendo a mão acima, na verdade, tem que escrever ela inclinada. Então, vamos lá. Está aqui, vamos escrever de forma inclinada, porque o sinal é feito de forma inclinada. Então, tá escrito, o que está escrito aí é isso aqui, tá? Mas eu quero que seja assim. Então, eu vou indicar costas da mão escuro, palma da mão clara. Peito. Lembrando que aqui, como eu estou escrevendo de canetinha, então é muito fácil eu riscar tudo assim, mas se você estiver escrevendo de lápis aí, por exemplo, ou se você quiser simplesmente economizar o trabalho, você simplesmente dá uma riscada assim, tá vendo? Riscada. É de qualquer jeito mesmo. Você pode, inclusive, fazer dessa outra forma aqui também, ó. Percebe que ficou torto aqui, não tem problema. Você pode só fazer um X aqui também, tá? Eu gosto de fazer dessa forma aqui. Como diz, a canetinha ficou fácil de fazer assim. E o sinal do INES tem dois contatos. Então, eu vou indicar que tem dois contatos. Eu poderia fazer dois asteriscos em cima, dois asteriscos embaixo. Lembrando que ele é com as duas mãos, né? Então, as duas mãos estão assim, mas o fato de a gente fazer ele assim, a gente pode usar um outro grafema, que significa com movimento simultâneo, e é isso aqui, olha, indicar ele aqui.
isso significaria que as duas mãos estão assim. Para eu indicar que elas estão em contato, eu colocaria esse asterisco aqui em cima e aí indicaria que elas estão fazendo assim. Mas perceba o seguinte, que se eu faço sem esse grafema, certo? Sem ele, não dá para saber exatamente o que é que está acontecendo. Percebe? Então, a gente coloca esse grafema sim para poder indicar que as duas mãos estão fazendo o movimento. Isso aqui é muito interessante e poderoso porque te impulsiona a perceber exatamente os detalhes da Libras. E assim você vai imprimindo a Libras na sua mente. A Libras fica aí realmente. Você vai se lembrar desses sinais aqui sempre que você quiser se lembrar deles. Principalmente se você realmente escrever aí no papel. Pega o papel aí e faça suas anotações também. E tem um detalhe aqui sobre o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Esse educador surdo, Ernesto Coelho, ele continuou trabalhando com a educação de surdos no Brasil por pouquíssimo tempo. Alguns anos depois, ele mudou-se, se eu não me engano, para o México, embora os registros históricos sobre o Ernesto Coelho, inclusive o nome dele é Eduardo Ernesto Coelho, e aí você vai ver materiais dizendo Eduardo Coelho, Ernesto Coelho, ou só Coelho. E aí você vai perceber o seguinte detalhe, que a língua de sinais brasileira é muito parecida com vários aspectos também da língua de sinais mexicana. Então, elas também são línguas irmãs. Interessante isso, né? E aí tem um detalhe aqui, que é na continuidade aqui, olha. Qual que era o grande lance que estava acontecendo em todo o mundo? Desde o século XV, século XVI, desde o século XVI, século XVI, século XVII, em todo o mundo estava se desenvolvendo muito a educação de surdos. Geralmente, monges, abades, estavam desenvolvendo um importantíssimo trabalho de educação de surdos, geralmente da nobreza, filhos da nobreza, e outros estavam desenvolvendo educação de surdos com surdos que perambulavam pelas ruas. Agora, o que significa esse perambular pelas ruas? A gente não sabe. Pelo menos eu não encontrei registros históricos que realmente documentem com clareza ao que isso se refere. Mas, aparentemente, eram surdos de uma baixo nível social, baixa classe econômica, provavelmente. Mas o fato é que esses religiosos se encontraram com esses surdos, passaram a ter contato com eles e começaram a trabalhar na alfabetização e na educação dos surdos. Grande detalhe disso aí é que isso foi se desenvolvendo, tanto é que em 1854 muda-se para o Brasil o Ernesto Coelho, com a família dele. Imagina o trabalho que o cara teve, né? Vir de navio, atravessar todos os mares, atravessar o oceano para poder chegar aqui com a família, com criança pequena, o cara teve, realmente foi assim, heróico mesmo o que ele fez, né? É de se tirar de chapéu para os educadores de surdos de todos os tempos e dos nossos tempos também, porque a gente sabe o nível de esforço, desenvolvimento, empenho e muito amor realmente pela causa, né? Para poder trazer a educação pelos surdos, principalmente naqueles tempos lá em que não se tinha informação direito, não se tinha tantos materiais disponíveis, como a gente tem hoje. E então, em 1880, quando acontece esse segundo congresso de Milão, né, esse segundo congresso de educação de surdos que aconteceu em Milão, a grande rompimento que aconteceu aqui foi esse desenvolvimento natural que estava tendo das línguas de sinais, ele interrompido. Porque nesse congresso aqui, o que aconteceu foi proibido o uso das línguas de sinais em todo o mundo. Por unanimidade, ou provavelmente por um voto contra, que foi desse que estava presente, as línguas de sinais foram proibidas e foi imposto que deveria ser utilizado a fala oral, a oralização, cujo sinal é este daqui, o sinal de oralização,
foi imposto para que todos os surdos de todo o mundo fossem obrigados a falar oralmente, ao invés de se comunicarem com suas línguas de sinais. Percebe? Isso foi um problema muito grande, que a gente vive os reflexos disso até os dias de hoje, infelizmente. Inclusive, infelizmente também, ainda existem muitas cidades, muitas escolas ou instituições ou famílias que acabam obrigando o filho surdo a se comunicar oralmente, ao invés de se comunicar em língua de sinais. Os surdos, sim, podem se comunicar verbalizando, né? Verbalizando não, falando com a boca, falando oralmente. Verbalizar, na verdade, significa expressar algo. E a língua de sinais, você pode expressar algo com ela também. Então, você pode verbalizar em língua de sinais e você pode verbalizar com a fala oral, percebe? Então, tem uma diferença aí. E aí tem um aspecto relacionado a isso que o grande rompimento que aconteceu aqui foi, vamos para você acompanhar aqui, ó, esse parágrafo aqui, ó. As comunidades surdas, eu estou lendo aqui a página 55 do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, estou chegando agora. As comunidades surdas tiveram seu processo de busca e criação de uma escrita interrompida pelos mais de 100 anos da exclusão de suas línguas que, de tão desqualificadas, nem eram cogitadas para objeto de pesquisas sérias. Então, o grande rompimento que teve na educação de surdos fez também com que não acontecesse de forma natural o desenvolvimento de um sistema de escrita pelas próprias comunidades surdas. É por causa disso, percebe? Mas, olha o que aconteceu. A partir dos trabalhos de Stoke, que é o William Stoke, que é um linguista escocês, erradicado nos Estados Unidos, provavelmente, né, pelo trabalho que ele desenvolveu lá, acredito que ele era erradicado lá, mas morava lá, e que em 1960, através dos trabalhos dele, né, as línguas sinais receberam seu justo reconhecimento enquanto língua. Agora, olha que interessante. Na nossa última leitura comentada, nós lemos que, por muitos séculos, as línguas de sinais foram consideradas gestos, mímica, comunicação arcaica, ineficaz, diabólica, representação das línguas orais, de uma tradução das línguas orais, e tantos outros termos errôneos. Nós lemos isso. Eu falei, inclusive, que, infelizmente, ao invés de ser por muitos séculos, isso acontece ainda até os dias de hoje. E sim, até os dias de hoje isso acontece. Mas talvez você fale assim, Marcos, mas como é que você fala que é até os dias de hoje, sendo que aqui está dizendo que as línguas de sinais receberam o seu justo reconhecimento enquanto língua? Porque aí a gente tem dois aspectos diferentes. A gente tem o primeiro aspecto, que é o aspecto linguístico. As línguas de sinais têm o seu status linguístico reconhecido internacionalmente pela ONU, pelos órgãos de pesquisa das línguas de todo o mundo, pelos órgãos que pesquisam idiomas e linguística em todo o mundo. Inclusive, o próprio sistema de escrita de sinais, o Signwriting, ele já foi reconhecido como um sistema de escrita válido e extremamente funcional pela certificação ISO, que é uma padronização internacional que reconhece sistemas de escrita em todo o mundo, dentre outras padronizações. Aqui, ó, na página 75. Vamos lá na página 75. Página 75. Opa. Página 75. Embaixo aqui, ó. Vendo aqui, ó. Esse aqui é o número do registro do Sistema Mundial de do registro do Sistema Mundial de Escritas. Tá? Esse site aqui você consegue acessar para você poder ver mais detalhes sobre isso. Tá aqui, ó. Registro que foi feito
do ISWA 2010. Esse aqui é um registro muito importante mesmo. Inclusive, a escrita da língua de sinais ela pode ser escrita também no computador. Aqui você está vendo ela escrita à mão, por exemplo, uma escrita simplificada, vamos chamar assim de escrita cursiva, e vou mostrar aqui para você, aqui, ó, a escrita no computador. Aqui do lado, inclusive, você já vê a escrita no computador. A escrita impressa versus a escrita cursiva. Então, você percebe que a escrita que eu estou fazendo aqui no papel para vocês não é a escrita cursiva. Eu estou fazendo uma escrita simplificada da escrita feita no computador. Por quê? Para simplificar aqui o nosso processo e você ir percebendo aí. Você percebe que tem diferenças, tem semelhanças, percebe? Várias nuances aqui. E vamos falar para a página 55. E aí tem algo que muita gente não percebe aqui, que é o seguinte. Todo esse movimento que aconteceu aí com as línguas de sinais em todo o mundo, essa proibição de uso das línguas de sinais na educação de surdos e todos esses desafios que foram surgindo aí na educação de surdos por causa dessa proibição e como que isso acontece até os dias de hoje. Muitas escolas de surdos, embora o ensino seja voltado para surdos, a maioria dos professores não domina Libras. Às vezes até sabem, conseguem se comunicar um pouco. Em muitas escolas que têm intérpretes de Libras também, que não dominam a Libras, que não dominam a prática de tradução e interpretação. Muita gente que eu já vi, quando eu estava fazendo o meu estágio, quando eu trabalhava como intérprete educacional numa escola, acompanhando aluno surdo da sexta série até a oitava série, o sexto ano até o oitavo ano da seriação antiga, o que acontecia era, quando eu cheguei lá, o aluno estava na sexta série, no sexto ano, e ele não dominava a língua de sinais. Não era fluente na Libras. Entende? Então, eu tive que fazer todo um trabalho com ele para ele se desenvolver mais rápido na Libras. Dali vieram muitas de nossas pesquisas, também aprofundamento de várias pesquisas que eu e a Raquel já estávamos desenvolvendo naquela época. A gente estava noivo, né? A gente se casou em 2010, então teve ainda um período aí, né? Acho que uns 6 meses, né? Quando ele estava já se formando a oitava série. Isso eu conto em outro momento. Ah, mas ele não estava preparado. E aí eu achava que ele nem tinha intérprete na escola. Mas depois ele mesmo me falou, e os colegas dele, outros professores, disseram que sim, tinha intérprete na escola. Antes, já tinha um intérprete com ele, para acompanhar ele em sala de aula. E aí, na minha primeira semana lá, inclusive, muitos professores ficaram surpresos, porque eu interpretava toda a aula deles. Todas as aulas, todas as disciplinas. Eu interpretava o que o professor estava falando para Libras. O aluno surdo tinha alguma pergunta, eu interpretava para o português, para o professor ou para a professora. Os colegas surdos perguntavam algo, os colegas ouvintes, né, só tinha esse surdo na sala, perguntavam algo, eu interpretava para Libras. E, mais do que isso, quando algum dos colegas falava algo direcionado ao aluno surdo, ao professor, ou entre eles, mas que eu percebi que talvez fosse do interesse do aluno saber, eu interpretava também. Percebe? Até quando os alunos estavam avacalhando a aula de alguma coisa. Eu interpretava, porque, tipo assim, chegava um ponto em que o próprio professor parava a aula por causa que os alunos estavam interrompendo com alguma coisa, por exemplo, ou alguma dúvida, ou alguma discussão entre eles, alguma coisa que seja. Você foi estudante também, você sabe como é nessa idade aí. E aí o grande detalhe disso foi que os professores começaram a comentar. Começou a ter um burburinho entre eles, porque eles perceberam que agora sim tinha intérprete em sala de aula. Eles realmente passaram a confiar na minha interpretação. Eles começaram a se aprofundar mais nos temas, porque eles perceberam que agora sim aquela comunicação ia chegar para o aluno surdo também. Percebe? Alguns professores aprenderam alguns sinais,
outros passaram a dar mais atenção para o aluno surdo também. E, inclusive, aconteceu um fenômeno muito curioso nessa época, e eu acabei conhecendo outras escolas de surdos. Acabei conhecendo, essa escola era uma escola de ouvintes, era uma escola normal, né? Uma escola inclusiva. Tinha essa turma que tinha esse aluno surdo, uma outra turma também tinha, só que eles estavam em séries diferentes. E aí teve algo muito curioso que aconteceu nesse processo, que foi o seguinte. Nessa época, eu estava fazendo o meu estágio supervisionado do curso de Letras Libras, Faculdade de Letras Libras da UFSC, bacharelado em Tradução e Interpretação. E, estando fazendo essa universidade, no final já da universidade, eu fui fazer o meu estágio supervisionado. A gente fazia um estágio em trio, geralmente era um de nós interpretando, né, o outro observando, fazendo relatório, e o outro servindo de intérprete de apoio. Sobre intérprete de apoio, algum outro dia eu comento com vocês aqui. Eu explico passo a passo como ser um intérprete de apoio lá no método Profissão Intérprete. Você pode saber mais sobre ele lá no nosso site. Tem o link logo aqui abaixo para você acessar o nosso site. Ou esse link que está aqui também, você consegue ter acesso ao nosso site, aos outros métodos que tem lá. Mas ao ir fazer o estágio, adivinha? Obviamente, a gente estava fazendo o estágio numa escola que tinha surdos. E nessa sala que a gente foi fazer o nosso estágio, tinha um intérprete que já tinha trabalhado, inclusive, na mesma escola que eu era intérprete de Libras, interpretando para o outro aluno dessa outra turma lá. E aí, o que aconteceu? A interpretação não ficava clara. A pessoa sabia Libras, mas não sabia Libras o suficiente para interpretar e não dominava técnicas de tradução e interpretação. Foi muito triste. Muito triste. Por quê? O aluno já estava na 8ª série. Eram 2 alunas surdas nessa turma. Já estava na 8ª série. Aí ia fazer atividade em grupo, essa intérprete ficava onde? Fora. Ela ficava de fora. Às vezes ela ficava lá mexendo na unha, fazendo a anotação, lendo um livro, lendo alguma coisa, e as 2 alunas surdas assentadas em grupo com outros colegas ouvintes, sem entender nada do que estava acontecendo. Totalmente antiético a postura desta pessoa. Não vou nem falar que era profissional, porque não estava agindo como profissional. O profissional é quem age como profissional. Inclusive, a palavra profissão é uma palavra que vem do latim professio, que significa aquilo que você acredita, literalmente aquilo que você professa. Então, a profissão intérprete de Libras significa isso. Você realmente acredita na Libras. Você realmente crê de todo o seu coração que a Libras é essa grande ponte, é essa grande forma de comunicação para você se comunicar. Para você, como intérprete de Libras, ser essa ponte de comunicação entre surdos e ouvintes. Percebe? Então, para mim foi um desafio muito grande fazer esse estágio e imaginar a angústia, o sofrimento, a frustração que essas alunas surdas passaram durante aquele ano todo. Quiçá nos anos anteriores também, quer fosse com essa intérprete ou outros intérpretes. Percebe? Então tem muita gente despreparada trabalhando como intérprete por aí. E se eventualmente você que está me ouvindo é uma dessas pessoas, não faça isso. Você tem que se preparar. Eu sei que o jeito tradicional de ensino da Libras demora para aprender a interpretar, mas isso é o jeito tradicional. Os nossos métodos aqui na Universidade da Libras funcionam. Essas pessoas que você está vendo aqui, olha, cada uma delas, a Mariana, o Egmar, a Lourdes e tantas outras pessoas não sabiam nada de Libras. O Egmar, inclusive, pelo que eu me lembro, ele é professor de matemática. A Mariana, ela sonhava ser intérprete. E quando ela gravou esse vídeo aqui, que isso aqui são prints de vídeos de depoimento que eles mandaram para a gente em Libras, e que nosso time traduziu para o português, para facilitar o seu acesso, a compreensão, caso você ainda não saiba Libras. E aí, qual que é o detalhe? O detalhe é, essas pessoas não sabiam Libras ainda.
Elas seguiram passo a passo dos nossos métodos, se tornaram fluentes, depois seguiram passo a passo de outros métodos nossos, se tornaram intérpretes de Libras, como aconteceu, por exemplo, com a Luana. A Luana que está aqui. Aqui nesse vídeo aqui, inclusive, a Luana está interpretando, está contando a história dos três porquinhos direto em Libras. Nesse vídeo aqui, esse outro aluno está fazendo a contação de uma história também, uma fábula, se eu não me engano, foi a do Chapeuzinho Vermelho. E aqui os outros alunos estão contando outras histórias ou fazendo depoimento direto em Libras, como um agradecimento mesmo para mim, para a Raquel, é nosso time da Universidade da Libras. Percebe? Então, se você não está preparado, é uma coisa, mas você continuar sem se preparar, ao invés de você estar contribuindo para o desenvolvimento dos surdos, você está prejudicando toda uma geração, percebe? Então, se prepare realmente. Você deve trabalhar como intérprete, como professor de surdos, como, por exemplo, a Sandreia, que é essa aluna aqui, ó. A Sandreia, ela tinha o sonho de trabalhar na educação de surdos. O que ela fez? Foi se preparar, fez o método Fluente em Libras, nessa época que, inclusive, já tinha começado já a dar alguns passos nessa área como educadora de surdos. Então, tudo vem da questão do passo a passo. A educação de surdos, ela realmente só acontece quando ela é em língua de sinais. De outra forma, você percebe que o próprio relato dos surdos sobre isso, como, por exemplo, a própria Stamp, o próprio Veloso e Maia, que são professores surdos também, eles reconhecem, percebem a grande quebra, rompimento, dilaceração que foi quando teve esse congresso na cidade de Milão e que se rompeu, teve essa ruptura na educação de surdos, percebe? E aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode ver aqui mais à frente, que no final do livro, aliás, aqui no começo do livro ainda, lá no capítulo 4, fica na página 96, você vai ver aqui, ó, a escrita de sinais no Brasil, percebe? Os avanços da escrita da língua de sinais no Brasil. Os inúmeros estudos, sistemas que foram desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, vários sistemas aqui, um software que era usado, SWDIT, que está bem ultrapassado já, ele foi criado, se eu não me engano, em 2002 ou 2004, 2002, e que ele influenciou a criação do SignPuddle em 2004. SignPuddle, o sinal de SignPuddle é este aqui. Algum dia eu mostro ele aqui para vocês. Ele é um sistema de escrita, ele é uma plataforma internacional e gratuita para você poder fazer a escrita de sinais no computador, no celular. Percebe? Então, tudo isso aqui é só sobre pesquisas brasileiras. A lexicografia, né, desenvolvimento de dicionários baseados na escrita da língua de sinais, inclusive o Diciolibras vai ter também a escrita da língua de sinais. O Diciolibras, para quem não sabe, é o nosso dicionário de Libras. O sinal do Diciolibras é assim, ou assim. Você pode acionar, você pode acessar diciolibras.com e pegar o seu acesso ao Diciolibras. Projetos de glossário, pesquisa, criação de sinais, projeto Fonolibras também, literatura em língua de sinais. Então, aqui tem vários livros que tinham sido publicados até 2015, né? Vários e vários mesmo. Reconhecimento por Ribas, Segala, Santana, Moraes e tantos outros pesquisadores. A escrita de sinais da educação de surdos, por Stamp e tantos outros pesquisadores, professores. Você vai vendo aqui, olha, o quanto que a escrita da língua de sinais revolucionou e impulsionou a educação de surdos no nosso país. Percebe? São muitos e muitos e muitos relatos. A própria Débora Vanderlei também, hoje doutora, desenvolveu pesquisas do ensino da escrita da língua de sinais de forma lúdica para crianças surdas. Então, imagina ela como surda. Ela não teve esse privilégio de aprender a escrita da língua de sinais quando ela era criança. E ela agora se posiciona para poder gerar essa experiência para crianças surdas.
E mais do que isso, treinar outras pessoas também, através das pesquisas que ela desenvolveu, né? E assim também tantas outras pessoas aqui. A escrita de sinais na alfabetização e no processo de aquisição da segunda língua, L2. A escrita de sinais como fator de acessibilidade. Isso aqui é tudo sobre o Brasil, de forma específica. Aqui citação de várias outras pesquisas, pedagogia de surdos. Aqui foram pesquisas que tiveram resumo de algum artigo científico, ou o próprio artigo, ou a dissertação de mestrado, ou a tese de doutorado, feito com a escrita da língua de sinais, o resumo, os trabalhos que nós fizemos nessa área, percebe? Então, tudo isso aqui é só sobre a educação de surdos no Brasil, utilizando a escrita da língua de sinais, o impacto da escrita da língua de sinais em outras línguas, aliás, em outras frentes no Brasil também, de outras áreas, de outras tecnologias, tudo isso aqui especificamente sobre o Brasil. Percebeu? E aqui já vem o capítulo 5, quando vem a parte prática aqui, tá? Eu já mostrei para vocês aqui em outras vezes. Sem contar que lá no final do livro, você tem aqui apêndices. Cadê? Aqui no final do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, e, tá? E você tem alguns resumos de artigos que foram apresentados no Sainuário Simpósio de 2014. Nós apresentamos, se eu não me engano, foram 9 trabalhos, tá? Com outros pesquisadores brasileiros. E aqui você vai ver aqui sobre o nosso método de ensino online da escrita da língua de sinais. Aqui, ó, ensinando e aprendendo Sainuário em um curso online, a experiência do professor e dos alunos. Eu fiz com alunas do método Libras Escrita Passo a Passo. O relato aqui junto com a Mariana Stamp, que eu fiz, né, desse trabalho sobre o Sainuário em Educação de Surdos no Brasil, de 96 até os dias de hoje. A perspectiva dos surdos sobre o Sainuário na cidade de Piauí, na Bahia. E também aqui, ó, professores de surdos do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú, da Bahia, e a alfabetização em Sainuário. Então, você vê que a escrita da língua de sinais, ela impulsiona a prática do ensino bilíngue para surdos. Por quê? Porque aí o surdo pode ler e escrever na sua própria língua, na sua própria cultura, entende? Igual eu e você que somos ouvintes, tivemos o privilégio de sermos alfabetizados em português. O surdo agora pode ter o privilégio de ser alfabetizado em Libras e utilizando a língua de sinais escrita também. Foi justamente a pesquisa da doutora Mariana Stampf, de doutorado em 2005. Então, todos esses avanços, todos esses passos que foram acontecendo ao longo dos anos vieram justamente por pessoas que se posicionaram, que se colocaram na brecha, que se colocaram como ponte de comunicação entre surdos e ouvintes. Pessoas ouvintes como eu e você, ou outras pessoas surdas que se posicionaram como praticamente verdadeiros heróis ali, né, para poder defender os direitos dos surdos, para poder defender as línguas de sinais, tanto pessoas surdas como pessoas ouvintes, né, e fazer parte desse grande movimento de defesa das línguas de sinais, pela difusão das línguas de sinais, pelo aprofundamento nas línguas de sinais. E você que quer também continuar aprendendo, se desenvolvendo e avançando cada vez mais, garanta o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, por esse link que está aqui, ó. Esse link aqui. A gente tem pouquíssimas unidades do livro impresso disponíveis, que são de uma tiragem especial que a gente fez comemorativa recentemente. Então, não fica para trás. O livro ficou esgotado desde 2017 até quando recentemente a gente fez essa tiragem especial comemorativa. Então, muita gente de 2017, 2018, que estava sem o livro, fez contato, mandou e-mail, mandou mensagem, Mads, eu quero o livro impresso. E não estava disponível só o livro digital, como eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Você pode baixar para o seu celular, para o tablet, para o computador. Mas eu sei que muita gente, assim como eu, gosta do livro impresso. Você pode folhear o livro, você pode riscar ele, você pode fazer suas anotações aqui no livro
E assim você vai se desenvolvendo ainda mais. Então, lá no nosso site, nesse endereço aqui, você pode garantir o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. E se você já tem o seu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, manda um e-mail para a gente ou faz contato com a gente no WhatsApp. Você tem lá o nosso WhatsApp, já nós deve ter conversado já com você por WhatsApp. Manda lá a sua mensagem contando a sua história com a escrita da língua de sinais. Eu amo ler as histórias de pessoas que também tiveram suas vidas transformadas, impactadas por causa da escrita da língua de sinais. Vocês não têm noção do trabalho que deu publicar e escrever e publicar o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Aqui são mais de 416 páginas de puro conteúdo, totalmente focado na Libras, para você também poder aprender, se desenvolver e avançar cada vez mais na Libras. Você vai ver aqui carta que eu escrevi para Raquel, em escrito da língua de sinais, tá vendo? Você vai ver aqui uma toalha que minha mãe bordou em escrito da língua de sinais para Raquel e deu para ela de presente de aniversário uma vez. Não achei aqui fácil, não. Mas você vai encontrar lá quando você ler. Então, garante o seu livro. Esse é o caminho mais simples, prático e efetivo para você se aprofundar ainda mais na Libras. E para você que gosta de ter videoaulas também explicativas, passo a passo, ou mesmo você que já sabe ler e escrever a Libras, através da escrita da língua de sinais, e quer aprender o passo a passo para você ler e escrever a Libras também no computador, e ter outras aulas comigo e com a Raquel também, lá nesse mesmo link aqui você pode garantir o combo Escrita de Sinais Total. No combo Escrita de Sinais Total, você recebe o seu livro impresso, você recebe o seu livro digital para você poder ter o livro sempre com você e você ainda ganha acesso a nem sei quantos cursos são nossos também, que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais na escrita da língua de sinais. Você vai ter, inclusive, esses resumos aqui para você baixar, você vai ter as apresentações que nós fizemos no Sai no Ar Simpósio para você baixar, o PowerPoint, para você utilizar em outros trabalhos que você for desenvolver, enfim, tanta coisa que você tem no combo que não daria nem para eu poder listar tudo aqui, mas nesse link aqui você pode ver lá. Ele é uma oportunidade também para você que quer se aprofundar ainda mais e ter uma proximidade maior aí com a gente com as videoaulas. Esta foi a nossa leitura comentada de hoje, que ela tenha sido realmente muito produtiva para você. E na próxima semana, na quarta-feira, às 19 horas, você vai ter mais uma leitura comentada e garanta o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios. Quem sabe ele já chega aí para você antes da próxima leitura comentada, para você já acompanhar aí com o seu livro em mãos, fazer suas anotações, rabiscar, riscar aí, fazer suas anotações para você aprender e se desenvolver ainda mais. Então, bora para a próxima. Vai lá, ó, e garante o seu livro Escrita de Sinais e Mistérios. Vai lá.